Quando referimos que os arquivos correntes possuem fins administrativos e funcionais, subentendemos também que possuem fins jurídicos, legais, técnicas, funcionais, administrativos, conforme a sua finalidade. Isso aqui é para falar o quê, cara? Isso aqui é para falar para você não ficar lá, ah, professor, o senhor falou que o arquivo só tem função administrativa. Mas aquilo ali, vamos subentender que não só administrativa. É muita coisa, bacana, gente? Ótimo, vamos lá. Opa, exercício aqui, professor, apaga esse quadro, vamos fazer aqui o terceiro exercício, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá, manda aí, cara, faz esse exercício aí, não olha a resposta não. Vamos lá. Pronto, vamos fazer agora. O arquivo corrente é formado por documentos que estão em trâmite, mas que não são consultados frequentemente, porque aguardam sua destinação final. Claro que está errada, cara. O erro disso aqui está na palavra aqui, ó. Não são consultados frequentemente. Professor, se eu detonar esse não aqui, se eu detonar esse não, os arquivos correntes estão sendo produzidos, estão em trâmite, estão consultados frequentemente. Correto. Só que aqui tem que largar esse cara aqui, ó. Aguardam sua destinação final. Ó. Ou eu mando lá o que, ó? Ou eu coloco ali corrente, né? E é formado por documentos que estão em trâmite. Só que eles não estão em trâmite. Então tá tudo errado. O cara fez o quê? Uma mistura. Porque o intermediário não está em trâmite, ele está parado lá no arquivo central. Então está errada a questão. É exatamente ao contrário. Nos arquivos correntes há alta frequência de consulta porque está em produção. Pronto. Vamos agora para a segunda idade, né? Meia idade aí. O cara está lá no arquivo intermediário, né? Professor, na sua opinião, onde que você encontra? Para mim o cara está na época de vovô aí, ó. Ele já nasceu, se desenvolveu, cresceu, teve os filhos, foi bem sucedido, tal, não é isso? Aposentou. Agora ele está lá, né, nas funções de vô. Para mim é o que? É o intermediário, né? Está só aguardando a vida após a morte, né? O cara está num limbo, né? Vamos embora. Como já sabemos, também é conhecido como arquivo semiativo, ou de segunda idade. Além de limbo ou purgatório. O professor brincou que o examinador tem coragem de cobrar o tal do limbo. Ou purgatório tem. São os arquivos que guardam os documentos menos utilizados pela instituição. Se eu perguntar para vocês agora, papo reto, qual é o nome do local onde se guardam esses arquivos? Primeira coisa, ele tem mais volume? Sim, tem muito volume, não é isso? Ó, volume, muito volume. Guarde esse cara nos arquivos centrais. É lá que fica guardado esses caras. Mas professor, limbo e purgatório, isso. Eu mesmo tenho um rapaz aqui que estou querendo mandar ele para o purgatório. Mandar o cara para o purgatório. O que é mandar o cara para o purgatório? Purgatório, lugar de purificação das almas dos justos antes de admitidos na bem-aventurança. Isso que significa mandar o cara para o purgatório, cara, ó. Lugar de purificação das almas dos justos antes de admitidos na bem-aventurança. Ou seja, o cara morreu. Antes de entrar no reino do céu, ele vai para o purgatório. Purgatório vai ser o local da sua reflexão, lugar de sua purificação, de abstinência, de sofrimento, purificação das almas dos justos, antes de admitidos na bem-aventurança. Olha aí. Ele vai ser purificado, ele entra lá. Então o arquivo intermediário é isso, meu filho. Tá? O arquivo intermediário é isso. Então, olha só, presta atenção aqui, criança. Presta atenção aqui, presta atenção. Arquivo intermediário. Está na corrente. Processo de licitação, está aqui.
Tá? Autorização do secretário, nota de empenho, papapá, edital, tudo aqui, tá? Então ele nasceu e está sendo produzido, ele está na fase corrente. Licitou, contratou, executou o contrato, esse documento aqui, ele é válido ainda, porque a legislação diz que você não pode descartá-lo antes de 10 anos. Então ele perdeu a sua função corrente. Ele vai ser transferido para o arquivo intermediário. Por quê? Porque ele ainda tem poder de prova. Ele ainda existe poder função administrativa. Só que a sua função administrativa, ela está diminuída. Ela está utilizada com pouca frequência. Nós precisamos de tirar, desocupar, criar espaços lá na repartição. Então eu vou transferir esse livrinho para o arquivo central. Lá no arquivo central ele vai ser colocado bonitinho numa caixa. E lá ele vai ficar o tempo previsto pela legislação. Guardadinho lá, 10 anos. Pode ser que nunca nesses 10 anos ninguém abra a caixinha, mas ele fica lá porque ele está lá no purgatório. Está sendo purificado a sua alma. Logo depois dos 10 anos, aí ele vai ser o quê? Na verdade, ele vai ser o quê? Ele vai ser eliminado. Ou ele pode ser eliminado, tá certo? Ou ele vai ser recolhido para o arquivo permanente. Vamos supor que esse processo licitatório seja o processo licitatório do estádio da final da Copa do Mundo. Fez o estádio, passou os 10 anos no purgatório com a legislação. No final dos 10 anos, ou pode-se eliminar aquele processo, ou eu posso recolher para a terceira idade. A terceira idade nada mais é do que o arquivo permanente, que ele vai ter um valor cultural. Como aquele processo licitatório que foi a final da Copa do Mundo, o Brasil, país do futebol, o Neymar vai fazer os 2 gols da final contra a Argentina em 2014, cara. Ele tem um valor, um significado cultural importantíssimo para o Brasil, para o povo brasileiro. Então ele vai ser recolhido para o arquivo permanente. Ele sai do arquivo central e pode ir para o Museu do Futebol, Museu do Maracanã, por exemplo. Pronto, ele foi recolhido para o arquivo permanente. E lá no arquivo permanente vai permanecer para a eternidade, não é temporário. Porque não tem valor administrativo, tem valor cultural, valor histórico, e valor cultural, valor histórico é eterno, não pode ser eliminado da história do nosso país, do nosso povo. Limbo, estado vago, indiferenciado, lugar onde, segundo a teologia católica, estão as almas mortas sem batismo, né? Purgatório, né? O cara vai para o arquivo, né? Rapaz, eu canso de ouvir piadas de colegas no serviço, que aqui nós temos o arquivo público, né? O cara vai ser arquivado, ele vai para o purgatório, vai para lá, né? Mas é o arquivo intermediário. Ok, bacana? Cara, tá entendendo, tenho certeza disso, cara. Tô sentindo energia. Tô sentindo energia. Arquivos intermediários. Vamos acabar com o arquivo intermediário. No arquivo intermediário, os documentos possuem baixa frequência de uso. Professor, se falar nenhuma frequência de uso, você está errado, é baixíssima frequência de uso. Tá? Mas ainda possuem fim administrativo? Claro. Vale a pena frisar, ainda possuem fim administrativo. Por isso que são chamados semiativos. Ou seja, arquivos vivos, pouca utilização. Semiativos, né? Por isso que eles possuem pouca frequência, mas eles são, então, semi-ativos. Cara, olha como é muito legal. Por ter baixa utilização, devem ser guardados não no local de sua produção, ó, não no local de sua produção, mas sim nos arquivos centrais. Pronto, não vai ser lá na repartição da licitação que vai guardar aquele processo que eu falei, vai ser aonde? Vai ser lá no arquivo central do órgão. Tá? Porque a lei vai ter o quê? Pouca consulta
ele vai para lá, que lá é o local apropriado, que tem grandes volumes, você vai deixar de ocupar espaço, vai dar um lugar para outro processo licitatório e as coisas vão caminhando, né? Exercícios com vocês, mandam aí, pô, vai lá, pô. Pronto? Então bora. A função do arquivo intermediário é possibilitar o armazenamento de documentos que, embora usados com pouca frequência, devem ser mantidos por questões legais, fiscais, técnicas ou administrativas. Isso. Né? Super correta. Tá aí. Cai. Vai cair de novo, cara. O CESP vai cobrar de novo isso de maneira diferente. A FCC vai cobrar isso aqui, a ESAF vai cobrar isso aqui, o FMT vai cobrar isso aqui. Todas as bancas vão cobrar esse cara aqui, meu. Todas elas. Um cara perder ponto, cara. Não dá. Não dá pra perder ponto. Mais uma. Os arquivos semiativos. Estamos falando de quem? Dos intermediários. De acordo com a proposta do arquivista italiano Elio Londoni, podem ser divididos em duas fases, conforme o nível de possibilidade e uso que os documentos representam. Tá aí? Cara, essa questão aqui é top demais, cara. Isso aqui é arquivista, bibliotecário, top demais. Para de bater palma, professor. Teoria das 3 idades. Tem um povo aí, papo sério, está querendo criar a teoria das 4 idades. Entre elas, esse sujeito aqui. Elio Londolini, italiano. Tem esse povo aí, tem italiano, tem francês, tem canadense, americano, umas escolas de psicologia no mundo aí, que querem criar a teoria das 4 idades. Na teoria de 4 idades, os caras vão fazer o seguinte, meu. Vamos pegar a segunda idade, que são os arquivos, olha só, intermediários, e vão subdividir em 2 partes. Então vai ficar aqui, corrente, intermediário 1, intermediário 2 e permanentes. 1, 2, 3, 4. Isso. Mas professor, eu tenho que estudar toda essa teoria? Não. Por que não? Porque isso ainda não está consolidado na doutrina, vai ser um tiro no pé do examinador querer cobrar esse assunto. Mas você, para ficar competitivo, você tem que saber que existe um movimento aí para criar a tal da teoria de 4 idades. Isso é importante, isso pode cair. E que na teoria de 4 idades, essa outra idade que vai nascer, vai subdividir o quê? Vai subdividir a segunda idade, que os arquivos correntes vão ter, vai ter aqui, ó, arquivos correntes 1 e intermediários 1 e arquivos intermediários 2, para fazer isso, tá certo? Bacana, isso é importante saber. Isso é importante, cara, é importante saber. Ó, eu, se fosse você, eu torcia muito para isso cair na prova, né, porque a gente acompanha aí apostilas do Brasil todo, cara. Tudo que sai, cara, eu vou falar pra vocês, eu sou um concurseiro, cara, que eu amo o que faço. Cara, eu compro livro, material, tudo, material da internet, cara, esses free aí, tudo o aluno manda pra mim pra avaliar. Muitas coisas eu até sirvo de base, confesso pra vocês, quando as coisas são legais assim, a gente tem que aproveitar, claro, né?
Mas não falam isso costuma cair. Então é o seguinte, vamos voltar para a questão agora, que agora tem condições da gente acertar essa questão. Os arquivos semiativos ou intermediários, de acordo com a proposta do arquivista italiano Elio Londoni, podem ser divididos em duas fases, conforme o nível de possibilidade de uso que os documentos apresentam. Exatamente, prof. Exatamente. Ele propôs o desdobramento da idade intermediária em dois momentos, arquivos de depósito e arquivos pré-arquivos. Né? Arquivos pré-arquivos. Pré-arquivos, está aqui. Então são o quê? Ó, terceira e quarta. Aqui é a teoria da quarta. Exatamente. Né? Só para lembrar para vocês, então, nós temos aqui, ó, primeira idade, valor primário, não é isso? Arquivo. A intermediária, vou para aqui, esses dois caras aqui. Aí já fica a idade 1, 2, 3, 4. Só depois a gente vai voltar nesse cara, porque esse cara aqui é importante, tá? Então existe esse movimento. Vamos embora. Uma das principais funções do arquivo intermediário é armazenar temporariamente os documentos que não são mais movimentados. Rapaz, o aluno ele pode ter uma dúvida gigante, né? Porque não são mais movimentados, né? Claro, ele está lá, o processo ele tem que ser guardado por fins do quê? Fins de legislação, aí. Agora, gera dúvida, sim, concordo. Teve recurso? Claro que teve. Porque todo mundo sabe que os arquivos intermediários, ele tem o quê? Eles são temporários, ok? Quanto a isso, ou ele vai ser descartado, ele vai ser eliminado, ou ele vai ser recolhido para o arquivo permanente. Então, ou ele vai ser para o arquivo permanente. E que eles têm baixa frequência de uso, mas não são mais movimentados, na minha opinião, é um exagero. Mas tudo bem, o examinador quis como correto. Tá? Aí tem uma explicação, mas a questão pode gerar dúvidas aos candidatos, principalmente no trecho da questão que diz: os documentos que não são mais movimentados, apesar de os documentos não serem mais movimentados, possuem valor administrativo e por esse motivo devem ser mantidos os arquivos intermediários. Arquivos permanentes. Pronto. Agora é o seguinte, o professor vai fazer um esqueminha para vocês aqui no quadro. Um esqueminha fantástico, porque essa aula aqui não pode ser uma aula com afogadilho. Tá? Você tem aqui. Professor, escreve bonitinho, tudo bem. Ó, primeiro, nós temos arquivos correntes. Dos arquivos correntes, você vem para cá. Segunda idade. Essa passagem daqui para cá tem um nome, são transferidos. Tá, chegou aqui, que é a fase intermediária. Ok? A fase intermediária está aqui porque ainda possui valor administrativo. Se tem valor administrativo, significa dizer que eles são o quê? Ó, temporários. Bacana, prof. Aí vem a questão. E vai aqui para a terceira idade, que são os permanentes. Nos permanentes, o cara vai ter valor o quê? Ó, histórico, cultural. E se tem valor histórico cultural, não é temporário. Pergunta aqui, esse cara aqui, tá vendo aqui? Ele vai ter duas possibilidades. Primeiro, esse documento que foi produzido, que perdeu o valor administrativo, não tem significado cultural histórico. Então ele sai do 2 e vai direto para esse cara aqui. Ele será eliminado. Conclusão: nem todos os documentos de arquivos
vão para a fase permanente. Vão para a fase permanente somente aqueles arquivos que possuem valor histórico-cultural para a sociedade. É vero, prof? É vero. E o que acontece com esses documentos? Vão ser eliminados. Agora o documento possui um valor histórico, aí ele vai ser recolhido. Ele vai ser recolhido. Ele sai lá do arquivo central e vai lá para outro local apropriado para guardar isso. Ele vai ser recolhido. Então aqui, ó, isso aqui é permanente, cara. Cara, e a galera erra demais isso, cara. Erra demais. Professor, permanente, posso falar que é o céu? É o céu. É o céu. Eu sou espírita, cara. Eu acredito fielmente que nós estamos aqui na terra de passagem. Que a gente já passou por várias vidas. Nós estamos aqui, cada um cumprindo uma missão. Eu, particularmente, já descobri a minha missão e eu vou encarar isso como missão de vida pro resto da minha vida e pronto, acabou. E sou feliz assim, vou fazer. E Deus vai me ajudar a fazer. Teoria das três, então, o cara nasce, não é isso? Ele passa naquele período. Ele vai o que? Desencarnar. Aí ele vai lá pro brauzão, não é isso? Ou ele vai... Entenderam, né? Então bora. Vambora aqui. Entenderam aqui, gente? Primeira, segunda, terceira. Conclusão. Nem todos os documentos que são produzidos e recebidos, que são os documentos de arquivos, vão parar no tal do arquivo permanente. Mas uma vez ele caiu no permanente, ele está no céu, ele não vai a temporário, ele não pode ser eliminado. Por que ele não pode ser eliminado? Isso. Porque ele é importante, né? Porque ele tem um valor cultural. Nossa, professor, que aulão, professor. Tá aí, cara. Aqui o LAC concursos, né? Vamos lá, vamos explicar esse sujeito. Arquivos permanentes. Conhecido como arquivo inativo. Esse inativo é inativo em relação somente ao valor administrativo, hein, gente? De terceira idade ou histórico. São os arquivos que guardam os documentos que, já tendo cumprido a sua função administrativa, devem ser preservados e conservados pelo seu valor histórico para a instituição. Vai ser permanente. Nunca esqueçam que os arquivos desta fase não possuem valor administrativo. Somente possuem valor histórico, cultural, probatório ou informativo. Ele é fonte de pesquisa. Os documentos desta fase jamais, 3 vezes, circular 3 vezes, jamais deverão ser eliminados. Jamais deverão ser eliminados. Porque a gente não se elimina a cultura em razão de seus valores culturais. Já o corrente e o intermediário são temporários. Esse cara não, esse cara aqui é eterno. Vale lembrar que por descuido e por desinformação, o arquivo é considerado morto. Arquivo morto. Porém, a partir de agora, deve ser utilizada a terminologia arquivo permanente. Isso dá para concurso também. Cultura, gente. É o poder do conhecimento. Aí, arquivo morto? Não, é arquivo permanente. O arquivo permanente, exercício, é uma extensão do arquivo intermediário, tendo este último a única função de evitar a transferência prematura dos documentos de arquivo corrente para o arquivo permanente. Meu Deus do céu, cara, que questão absurda é essa, né, meu? Tudo errada.
O arquivo permanente é uma extensão do arquivo intermediário. Não, o arquivo permanente tem uma função completamente diferente. Agora, eu entendo que o arquivo intermediário é uma extensão do arquivo corrente. Aí tudo bem. Tendo esse último, qual o intermediário, a função de evitar transferência prematura para os documentos do arquivo exato. Aí tudo bem. Professor, se eu trocar essa palavra aqui, permanente, por intermediário, estaria correta a questão. Coisas fazem não sei o que. Não, ok, tranquilo, vamos lá. Fique ligado. Classificam-se em 4 grupos distintos as atividades de pesquisa dos arquivos permanentes. Teoria das 3 idades. Corrente, intermediário e permanente. Esse slide agora tem um objetivo. O objetivo é falar para você o seguinte: lá no arquivo permanente do valor cultural, histórico, tá certo? Vão ser executadas 4 tarefas importantes. 4. E cai concurso? Cai. Primeiro, atividade de arranjo. Atividade de descrição e publicação. Ué, quer dizer que não saiu um negócio aqui? Atividade de conservação. Atividade de referência. Professor, então lá no arquivo permanente o cara vai ter 4 atividades, 4 trabalhos. Sim, quais são? Arranjo, descrição e publicação, conservação e referência. Cara, lá é para a eternidade. O que é uma atividade de arranjo? Reunião e ordenação adequada dos documentos. Arranjo por assuntos, ramificações. Descrição e publicação. Acesso aos documentos para consulta e divulgação. Conservação, é claro, vai ter que conservar porque o cara tem que morar lá eternamente. Medidas de proteção aos documentos e, consequentemente, do local de sua guarda, visando a impedir sua destruição. Referência, política de acesso e uso dos documentos. Pronto. Aí. A descrição das atividades desenvolvidas no arquivo permanente é concretizada como a elaboração de instrumentos de pesquisa? Isso é descrição? Isso é a descrição, tá certo, cara. Ok, a descrição agora podia ficar um pouco confuso lá pelo arranjo, né? Podia ficar um pouco confuso, pois considerando que os arquivos nessa fase possuem valor secundário, ou seja, histórico, e para ser concretizada devem ser elaborados instrumentos de pesquisa para obter informações desejadas. Pronto, tá aí, cara. Acabamos. Teoria das 3 idades. Trata do quê? Do ciclo de vida dos documentos. Esses documentos, agora, arquivo corrente, primeira idade, documentos vigentes frequentemente consultados. Segunda idade, arquivo intermediário e ou central. Final de vigência, documentos que aguardam prazos longos de prescrição ou precaução, raramente consultados. Aguardam destinação final, eliminação ou guarda permanente. Será recolhido para a guarda permanente. Terceira idade, arquivo permanente. Documentos que perderam a vigência administrativa, porém são promovidos de valor secundário ou sociocultural. Nisso, idade do documento, hoje temos 3 idades. Tem uma turma aí que quer dividir esse intermediário em 2. Administrativo, intermediário primário, prazo máximo, 5 anos. Isso aqui, gente, quem vai definir esses prazos aqui chama-se tabela de temporalidade, que nós iremos abordar em gestão de documentos e em aula específica de quê? Aula específica da tabela de temporalidade. Pronto, administrativa, intermediária, histórica, intermediária aqui, administrativa e histórica, um pedacinho dela. Os documentos de arquivo são produzidos e recebidos para o atendimento de objetivos culturais e históricos. Questão do Tribunal Regional Eleitoral Rio de Janeiro, CESP, 2012. Recente, está errada. Os documentos não é objetivos culturais. Objetivos o quê?
administrativos, porque objetivos culturais eles não são produzidos. O local que eles são produzidos é recebido na primeira fase corrente. Poxa, terminamos, cara. E vamos terminar com uma frase muito feliz aqui. Não pense nunca que sua felicidade depende de outras pessoas. Não se engane. Escolher ser feliz é responsabilidade. Nossa, maravilha, hein? Pronto, chegamos aí ao fim dessa super aula, né? Gostou, gente? Vai lá, avalie nossa aula aí. Não só essa aula, mas todas as aulas de todos os professores, porque a gente acompanha isso diariamente. Legal, gente, ó. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.